Agora a gente vai para Belo Horizonte, né? Voltar a falar de América Mineiro e São Paulo, a vitória de virada do São Paulo por 2-1. Porque a gente vai trazer aqui o Rogério Corrêa, o Henrique Fernandes, né? E o Ricardinho, que participaram e transmitiram brilhantemente, como de costume, por sinal, essa vitória do São Paulo aí no América. E uma vitória no finalzinho, né? Para o torcedor realmente comemorar, né? Rogério, boa noite, bem-vindo ao Troca, meu amigo. Um abraço, amigos, a todos que nos acompanham. É uma vitória que saiu no finalzinho, uma vitória necessária para o São Paulo, né? O São Paulo precisava virar a página da Sul-Americana e com esse resultado dramático, da maneira que foi, ajuda a virar, hein, Ricardinho, essa página pesada. Boa noite, amigos do Troca. Sem dúvida nenhuma, não só pela forma com que foi no finalzinho do jogo, mas principalmente pelo que o São Paulo jogou no segundo tempo. O São Paulo no segundo tempo foi outra equipe. Primeiro tempo, dificuldade, melhorou um pouquinho, o Luciano entrou no jogo, empatou o jogo, mas no segundo tempo não. No segundo tempo o São Paulo jogou muito bem, teve muita chance, é bem verdade que o América também teve, mas as chances do São Paulo foram mais claras, criou muito mais, esteve mais próximo de fazer o segundo gol, né? Mas acabou que encontrou o gol no finalzinho, no último minuto, num bom jogo, né, Henrique? Num bom segundo tempo. Primeiro, um abraço ao pessoal que tá aí na mesa. O América pôde condicionar o jogo como queria, né? Porque fez um gol cedo, a gente viu ali o gol do Aloísio. E aí pôde baixar o seu bloco, deixar a bola com o São Paulo, tentar jogar no erro. Acho até que contra-atacou menos do que o Mancini gostaria, né? O São Paulo conseguiu controlar muito bem isso. E empatou ainda na primeira etapa num lance de lateral. O Mancini outro dia deu uma bronca no time que tomou um gol de lateral pro Cuiabá. Deve dar outra hoje, porque um lateral, corta a luz do Luciano, o São Paulo empata ainda antes do intervalo. E aí no segundo tempo, o São Paulo deixou de circular tanto a bola e passou a jogar de forma mais direta, buscando o Caleri. E aí as jogadas começaram a aparecer, as chances começaram a aparecer. Essa do Nestor foi uma, o Ricardo Silva foi uma aposta do Mancini para lidar com o Caleri hoje, não conseguiu fazer uma boa marcação ao atacante argentino, que para mim foi o melhor homem do ataque do São Paulo, embora o time tenha jogado bem como um todo. E o Coelho só conseguiu equilibrar de novo quando fez uma série de mexidas. Esse lance foi um lance que o São Paulo reclamou muito, um gol que o Luciano fez e que a arbitragem anulou por um toque de mão do Luciano. O Mancini melhorou o jogo quando mexeu na equipe. Aí ele consegue trocar o lado de campo principalmente, o Mateuzinho entra bem, o Arthur entra na lateral direita, o Marlon corrige marcação no lado esquerdo e o jogo fica equilibrado, mas os dois times tendo chances, com o São Paulo tendo melhores chances. Por isso eu pelo menos imagino que o São Paulo foi merecedor de ter vencido esse jogo por 2-1, uma resposta importantíssima depois do revés de sábado. Agora as mexidas do São Paulo também foram boas, porque o Wellington, que vai dar o passe para o segundo gol, o cruzamento, entrou muito bem no jogo, né? O Alisson fez o gol da vitória, né? Então eu acho que o segundo tempo foi bem disputado. Acho que o São Paulo com uma superioridade pela qualidade do jogo, de ter criado muitas oportunidades. O São Paulo finalizou muito, criou muito chance clara, né? E foi merecedor, acho que, do resultado. E tivemos alguns lances incríveis do São Paulo antes do gol, né? Marcado lá no finalzinho do jogo. E o Cavicchioli numa noite, o goleiro do América, numa noite espetacular, né? Pegou aquela bola no canto do Pablo Maia, pegou essa aí também, ó. Isso aí foi fogo amigo, né? E a próxima do Miranda? A do Miranda, incrível. Embora na transmissão a gente tenha dito, o Miranda poderia ter definido de uma forma melhor, né? Mas teve essa com o Luciano e o Caleri ali na boca do gol. Essa sem o Cavicchioli, mas com uma dose de sorte. Acho que o Luciano não esperava a rolada de bola ali do Marcos Guilherme, que entrou bem também. Foi mais uma mexida boa do Rogério, entrando pelo lado esquerdo de ataque. O lado esquerdo do São Paulo melhorou no jogo com as entradas do Wellington e do Marcos Guilherme, e o time começou a rivalizar melhor por ali. Essa é a bola do Miranda. Vai aparecer como centroavante ali o Miranda, zagueiro diante do goleiro assim, livre. Ele ficou emocionado, né? Não, o Cavicchioli tem todas as glórias nessa defesa. Agora é um lance que não pode perder, né? O Miranda é zagueiro, ele tentou bater firme. Se ele só tira do goleiro um toquinho, ele faz o gol. E logo em seguida o Benítez colocou o Everaldo também na cara do gol, que era a chapada cruzada. A ideia dele, Rogério e Henrique, foi ótima. Ele tirou da defesa do São Paulo, ele tirou o goleiro da jogada, só que ele tirou do gol também. E aí vai sair o gol, cruzamento, Alisson de cabeça, se antecipa, ele dá a volta no Marlon e mete a cabeça na bola. E é louvável São Paulo, jogo fora de casa, vindo de uma partida em que o time perdeu um título e não conseguiu jogar bem lá contra o Del Valle, metendo 4 caras dentro da área para definir uma bola com 45 minutos do segundo tempo. Queria muito a vitória do São Paulo, né? O Brizola chegou a falar que em algum momento já tinha até uma resignação no banco, que a bola não ia entrar, eram muitas oportunidades e falta de sorte, mas acreditaram até o final. E acho que essa vitória tem um poder enorme, talvez a grande vitória do São Paulo no campeonato até agora, pensando no que aconteceu no sábado, em tudo que o São Paulo investiu, né, de
questão física, psicológica na final de Sul-Americana. Era importante responder para voltar para o Brasileiro e brigar por Libertadores. E olhando para a tabela, agora tem um jogo contra o Botafogo, que está logo acima dele, né? O jogo é em São Paulo. Empatados em pontos, né? E o São Paulo ainda está devendo aquele jogo contra o Coritiba, né? Que ele não pôde fazer por causa da Sul-Americana. Então o São Paulo entrou de vez na briga por vaga na Liberta. Olha só, queria falar com vocês. Você sabe que vou ter que confidenciar um negócio para vocês. O PVC, quando viu o lance perdido pelo Miranda, falou: fiz muitos assim já. Ele tinha que ter só tirado no canto. O Miranda fechou o olho e deu uma paulada em cima do Cavicchioli. O Cavicchioli, tudo bem, fez a dele, saltou para o canto direito, a bola acabou pegando na perna que ficou. Mas não pode perder um gol daquele, né, ô Grafa? Daquele lá não pode não. Dá uma noite pros amigos. O Ricardinho sabe, né? Quando a gente tá na cabine e acontece um lance assim, a gente dá aquela saudade de voltar a jogar. Mas o Miranda não tem a característica de ser atacante Ele já perdeu um gol parecido com esse no jogo do São Paulo no Morumbi. Eu não me recordo qual jogo que foi, mas teve um jogo que ele perdeu um gol dessa maneira também. Olha o lance de novo, Grafa. Ali é só tirar, né, PVC, Ricardo? quantos gols você já fez assim, PVC? Nenhum. Zero. Mas pô, PVC aí não dá também, né? Agora, e eu ainda tentei limpar a barra do Miranda dizendo que é canhoto. Miranda não é canhoto coisa nenhuma. Cara, ele é destro. Agora caiu na perna boa do Miranda, porque joga dos dois lados da zaga, a gente se engana. Mas é destro. Tava na boa, Diniz. Não deu. Nem sempre a força resolve, né? Um pouquinho de jeito. Essa aí não dá para defender o Miranda nessa. Olha só, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Eu não sei se vocês concordam, mas eu achei que o Luciano fez um grande jogo hoje. Grande jogo. O Luciano, ele marcou um gol, né? O Luciano deu assistência, ele deu assistência para o Calleri, ele marcou um gol que foi anulado. O Luciano participou de lances importantíssimos na frente, brigou muito. Puxou contra-ataque, segurou a bola. Deu passe para o Nestor, né? Agora estou me lembrando do lance do Nestor, que o Nestor sai na frente do goleiro. Também foi um passe do Luciano. Jogou muita bola o Luciano hoje, não, pessoal? Concordo com você. E, aliás, foi carrasco do América também, brasileiro, Copa do Brasil. O futebol dele encaixou com esse time americano. Nos outros confrontos, todos os gols do São Paulo foram do Luciano, né? Hoje ele deu uma brechinha aí pro Calleri, pro Alisson. Gostei muito do Calleri também. De novo, o Mancini tentou escalar um zagueiro mais físico para lidar com o Calleri. O Ricardo Silva já tinha sido assim no jogo da Copa do Brasil. De novo deu Calleri. E o Ricardo não é qualquer zagueiro. Recentemente, num clássico aqui, marcou muito bem o Hulk, né? O Hulk também é um jogador mais físico. Mas o Calleri conseguiu vencer a maior parte das jogadas, principalmente no segundo tempo, quando o São Paulo deixou de circular a bola e percebeu que o lançamento direto poderia dar resultado. Os primeiros minutos do segundo tempo foram muito do São Paulo e muito calcados nessa jogada de pivô do Calleri. Para mim, um ótimo atacante também, mas o Luciano foi crescendo no jogo, iniciou abaixo no jogo, né? Como o time de São Paulo como um todo não conseguia criar, mas quando o Luciano foi entrando na partida, o América foi tendo problema. Calleri que marcou o 22º gol dele na temporada, né? Tá fazendo uma temporada muito boa. Não conseguiu fazer os gols na final da Sul-Americana, né? Teve várias oportunidades, não matou o jogo lá a favor do São Paulo, hoje guardou. Deixa eu me despedir aqui do Rogério, do Ricardinho, do Henrique, porque o trabalho aí foi longo. Muito obrigado, meus amigos. Estão até apagando as luzes aí da Independência já, é sinal de que está na hora de ir embora. Grande abraço, meus amigos. Obrigado pela participação aqui no Troca. Valeu, estamos na audiência agora aqui. Valeu, então é uma audiência de qualidade. PVC, vamos falar um pouco mais sobre esse São Paulo e América aqui, eu, você e o Grafa, para a gente dizer o seguinte, né? O São Paulo, com essa vitória e o jogo a menos que tem, ele tem tudo para tentar uma vaga na fase eliminatória, pelo menos, da Libertadores, né? Porque a gente imagina que até o 8º colocado, né, por tudo que está caminhando, a gente vai ter um G8. E o São Paulo tá ali, né? São 40 pontos. O América, que hoje perdeu para ele, tem 42. Então, é possível, inclusive, com esse jogo a menos que o São Paulo tem para fazer ainda, né? É verdade. Esse duelo com o Botafogo no próximo final de semana é decisivo para o São Paulo, como o PVC trouxe. Torna-se uma decisão porque o São Paulo vencendo o Botafogo. Ele vai a 43, com o jogo a menos pode chegar a 46, né? 46 hoje é o Atlético Mineiro. Lógico que pode acontecer, depende do resultado de outras equipes, mas o São Paulo depende só de si para chegar nessa fase de grupos da Libertadores. Plantel para isso tem, tempo para isso vai ter agora, concentrado só no Campeonato Brasileiro, né?
essa primeira vitória, essa vitória hoje dá um ânimo para a galera, porque esse jogo hoje era super importante, que é o primeiro jogo pós-eliminação, né? Como que os jogadores iam se comportar, como o São Paulo ia se comportar, e se comportou bem. Lógico, o América também. Primeiro tempo, acho que acabou 29% de posse de bola para o América, muito baixo, né? Mesmo para quem quer entregar a bola para o adversário, o América poderia tirar proveito desse momento de estabilidade emocional do São Paulo e não fez, né? Mas o São Paulo, principalmente no segundo tempo, quando o Ricardinho trouxe, foi muito bem. Eu acho que agora tem chances claras de brigar pela Libertadores. O Grafa falou agora sobre o São Paulo tem elenco e tal, mas você acha que tem futebol para brigar? Porque o torcedor do São Paulo, nesse momento, ele está em dúvida com o time, né? Porque o São Paulo, em alguns jogos, apresentou bom futebol, principalmente jogando no Morumbi, em jogos em que o São Paulo estava concentrado, nos jogos de mata-mata, substancialmente, mas em outros deixou muito a desejar. Como é que você imagina? Esse São Paulo vai continuar com essa irregularidade até o final do ano? Agora que está só focado em uma competição, a tendência é evoluir? O São Paulo tem muita irregularidade, não é de um jogo para o outro. O São Paulo tem muita irregularidade dentro de um mesmo jogo. O segundo tempo do São Paulo hoje foi bom, o primeiro tempo não foi. Ou pelo menos até os 30 minutos do primeiro tempo não foi bom. Depois o time melhorou. Quando o Luciano entrou no jogo, o São Paulo cresceu. Aí o Luciano participa, depois o Luciano faz gol, anulado, porque a bola bateu no braço dele. Então o São Paulo cresceu. Mas ele tem sido irregular demais. Acho que o plano do São Paulo, isso é informação, o tempo inteiro era classificar-se para a Libertadores por meio do Brasileiro e tentar um título nas Copas. Não tem mais título, você volta para tentar a classificação para Libertadores ou pré-Libertadores. Estamos falando, né, Grafa? Acho que estamos falando ainda de pré-Libertadores. Sim. Porque ainda que o São Paulo tenha confronto com o Atlético Mineiro, o São Paulo pega o Botafogo nessa decisão de domingo. Então ele, digamos que vence o Botafogo, vai a 43 pontos. Da parte de cima ele pega do Botafogo, ele pega o Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense. Sim, mas assim, o Palmeiras e o Fluminense ele não vai tirar a distância porque são 11 pontos para o Fluminense. Sim. Eu acho que ele tira a distância do Atlético. Só que o Atlético em sétimo lugar é pré-Libertadores. Nós teremos provavelmente G6, né, para a fase de grupos. Provavelmente. Mas, hoje o sexto colocado está a 8 pontos do São Paulo, né? É mais complicado. Se fosse o Atlético Mineiro... não é que o São Paulo não possa tirar a distância do Atlético Paranaense. Pode. Mas é mais difícil. Mas é mais difícil que tirar do Atlético Mineiro, porque ele tem confronto direto com o Atlético Mineiro. Exatamente. Então nós estamos falando de 6 pontos, sendo que 3 você tira no confronto. Mas o São Paulo voltou de Córdoba com esse pensamento fixo. Mas você está contando o jogo a menos, né? Sim. Porque, teoricamente, com o jogo a menos contra o Curitiba, né? O São Paulo estaria com 43. E pode ir a 43, para quando igualarem os jogos. Se tivesse hoje igual, o São Paulo ou teria os 40 ou teria 43. Tudo bem, mesmo assim ele tem 5 pontos a menos que o Atlético Paranaense. Então ele tira do Atlético Mineiro no confronto direto. E fica 2 pontos abaixo do Atlético Paranaense sem confronto direto. Ele pode tirar, mas ele não tem o confronto direto. Com o Paranaense, com o Mineiro ele tem. Então, eu acho que assim, pode tirar do Atlético Paranaense? Pode, Grafite, claro que pode. Mas o São Paulo voltou de Córdoba, e isso é informação, com a ideia fixa de que agora tem decisões para chegar à pré-Libertadores. Se conseguir a vaga na fase de grupos, muito melhor, sem dúvida. Agora, a clareza é essa. E outra coisa, tem que decidir com o Rogério precisa dar um sinal. Sabe, efeito eleição? Precisa se posicionar para que lado ele vai votar. É pro lado do sim ou é pro lado do não? Porque a diretoria já falou 3 vezes que ele é o técnico do ano que vem. E ele toda hora fala que não sei bem, não sei o que vai acontecer, não saberá se eu vou dar meu apoio, não vou dar meu apoio. Precisa se decidir. Eu acho que esse fico dele pós-eliminação, acho que agora ele está botando na conta essa pré-Libertadores. Talvez se o São Paulo não conseguir, pelo menos a pré-Libertadores, eu acho que ele pode pensar em sair sim. Por que o São Paulo não pode pensar nisso, então? Não, eu estou falando se não conseguir. Eu entendi, mas assim, porque quando a gente coloca... Até porque a gente fala que faltam 9 jogos, 8, não, pro São Paulo 9 jogos. Faltam 9. São Paulo 9, que o São Paulo fez o 29º hoje, né? Os outros já fizeram 30. E não são jogos fáceis. Não, eu sei, Grafite, eu estou dizendo só o seguinte, por que o Rogério tem que decidir que ele não fica se o São Paulo não for a Libertadores? Entendeu? O São Paulo já disse para ele tem contrato, o São Paulo já disse para ele que ele é parte do projeto de reconstrução do clube, que ele diz que ama, e aí a gente vai dizer assim, mas se o São Paulo não for para a Libertadores, eu não sei se eu quero.
Entendeu? Ele tem todo o Assim, direito. mas- Não, eu acho que a questão, na acho que verdade, não é uma questão dele, uma decepção própria dele. Não é Fala assim, ó, eu não consegui fazer o trabalho que eu devia, o que eu imaginava que eu conseguiria fazer. Então é melhor dar o cargo aqui para outro tentar fazer algo melhor. Eu acho que na cabeça dele talvez funcione assim, porque ele não conseguiu Foi isso os que ele títulos. disse. É porque é o seguinte, De não né, querer Pedro? porque não vai jogar Libertadores, né? eu acho que não é isso. Eu Acho que não também é acho que não é por isso, causa não. de Eu não acho que é mais a disputar frustração com ele. Não. O que ele disse da última vez que ele disse que não sabia se ficava é que não sabe se o São Paulo vai ter condição de montar um time competitivo para o ano que vem se não tiver o orçamento de Libertadores. Isso sim. Então ele mas, tá dizendo mas o quê? a condição não era essa para ele ficar. Pelo que eu entendi, ele não falou assim, olha, eu não vou ficar porque o São Paulo não tem condição de montar um bom time no ano que vem, porque não conseguiu a vaga na Libertadores, consequentemente não vai ter dinheiro suficiente para montar esse bom time. Ele não falou com todas as letras isso, mas ele deixou nas entrelinhas isso. Você achou? Eu não entendi assim. Eu entendi que me pareceu mais até uma frustração com o próprio trabalho dele. Falou assim, olha, talvez se o São Paulo não for campeão da Sul-Americana, né, isso foi antes do jogo, se o São Paulo não for campeão da Sul-Americana, não ganhar a vaga na Libertadores, na cabeça dele ele acha que o ano foi um fracasso. O fracasso dele. Dele. Então ele diz, eu não vou ficar porque eu fracassei. Porque o tempo inteiro o que parece é que ele está dizendo que ele não vai ficar porque o São Paulo fracassou. E o São Paulo fracassou com ele. E também em função do trabalho dele. Quando fracassamos nós. Mas tu acha que a temporada do São Paulo foi uma temporada fracassada? O São Paulo até o ano passado não conseguia competir. Esse ano ele jogou final de Campeonato Paulista, vencendo o Palmeiras no primeiro jogo, se impondo. Depois, no segundo jogo, tomou 4-0. Jogou semifinal de Copa do Brasil, foi eliminado pelo Flamengo. Chegou na final Sul-Americana, perdeu para o Independente Del Valle, que não é uma equipe do grande porte do cenário sul-americano, mas nos últimos anos vem sendo mais protagonista no cenário sul-americano que o próprio São Paulo. Mas se não é e fracasso... agora está brigando pela Libertadores. Então o São Paulo voltou a ser competitivo. Então por que ele vai embora? Se não foi um fracasso, ele isso fica. que eu tô falando. Talvez uma coisa pessoal O que era dele. muito decepcionante era a campanha do Brasileiro. Não, o que era fora da curva mas no ano entenda. era a campanha do Brasileiro. Hoje, ele com essa vitória, ele se aproximou um pouco. Então, talvez, se o São Paulo conseguir uma pré-Libertadores, acho que pode convencê-lo. Mas se não conseguir ir para a Libertadores, quem disse que ele não ficaria por ser um fracasso primeiro, foi você que disse, né? Porque se ele achar que é um fracasso, então ele não fica. Ok. Se não é um fracasso, como você disse, então ele não tem razão para ir embora. Porque se ele não fracassou, nem o São Paulo, então ele fica. O nível de cobrança dele deve ser alto, o pessoal dele, então. eu acho que é por aí. Mas o São Paulo já disse que quer que ele fique, que considera o trabalho bom e que o processo de reconstrução do São Paulo, na opinião do presidente do São Paulo, do diretor de futebol do São Paulo e do diretor executivo do São Paulo, nas figuras de Júlio Casares, Carlos Belmonte e Rui Costa, os três já disseram publicamente que o trabalho de reconstrução continua com o Rogério. Quem condicionou isso até agora foi o Rogério. Sim. E quando a gente diz isso, assim, nesse ponto, se a gente concordo disser, plenamente. se ele entendeu que ele fracassou, porque a diretoria não está dizendo que fracassou, Não. a diretoria está dizendo que ele fica. Isso. Se ele entender que ele fracassou, então ele diz, eu vou embora porque eu fracassei. Porque até agora o que ele disse foi, nas entrelinhas ficou, se não classificar para a Libertadores, eu não sei se o São Paulo vai ter condição de ter um orçamento para montar um time competitivo. E é nessa condição que ele está colocando as coisas até aqui. Acho que para o São Paulo o melhor cenário é prosseguir o trabalho. O Rogério é o técnico do clube que, entre aspas, ele ama, e o São Paulo está dizendo que o clube que ele ama quer que ele continue para fazer o trabalho de reconstrução junto. Só que junto é nós ganhamos, nós empatamos e nós perdemos. Não é eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. Mas você entendeu assim? Eu entendi. Ah, não, eu não entendi, não. Eu acho que ele está se colocando no barco e que o nível de cobrança pessoal dele está criando uma situação na cabeça dele de pensar, pô, não fiz um bom trabalho, não tem sentido eu continuar. E se o ano que vem não tiver orçamento para a gente brigar para ser campeão, eu entendo esse lado dele. Não, eu acho que é por aí. Eu não estou exigindo que o São Paulo abra o cofre, mas eu quero competir o ano que vem como eu competi esse ano. Se o São Paulo não tiver Libertadores, não tiver dinheiro para investir, para chegada de jogadores, recuperar jogadores que chegaram esse ano e não jogou, eu até entendo o Rogério, mas eu não vejo da maneira que você vê. Eu vejo assim, eu amo o São Paulo, desde que o São Paulo me dê condições de continuar competitivo.
Também Senão é eu vou pra uma... outro lugar. Também É um direito dele. Também é. Porque aí eu não amo o São Paulo. Aí eu amo o lugar que me dá condição de trabalhar. Olha, o Cris Parente aqui na hashtag Troca de Passe está dizendo, ó, Rogério Ceni tem uma cobrança pessoal dele com ele. PVC está subentendendo coisas que ele não disse. Não, ele disse sim. O Anderson Bima está dizendo, ó, acho que o Rogério Ceni teve propostas de outros clubes de fora, por isso está falando isso, para pôr a culpa na diretoria que não arrumou reforços e ir embora por cima. Enfim, o pessoal tá se manifestando aqui na hashtag Troca de Passe. Importante dizer desde o princípio que a gente colocou aqui foi o Rogério precisa se manifestar. Ah, não, sem dúvida nenhuma. Porque a última manifestação acho que essa decisão breve precisa acontecer, né? Até para a diretoria se programar, para saber o que vai fazer e focar no que pode fazer pensando na próxima temporada. O fato é que sim, o São Paulo tem finais contra o Botafogo e contra o Atlético. Tem 2 confrontos diretos muito pesados, muito importantes, ambos no Morumbi. O São Paulo tem que fazer 6 pontos nesses 2 jogos. O ano não acabou para o São Paulo e o jogo de hoje deixou isso claro. O São Paulo está na briga para ir, pelo menos, para a pré-Libertadores. É isso. Não é passeio, né? Esse fim de campeonato de São Paulo não é passeio. São Paulo tem toda a condição de se classificar, pelo menos, para a pré-Libertadores. E aí abrir um outro parâmetro aí para 2023.